Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui sempre, né, com um oferecimento da Mais Cabelo. Você pode emagrecer com saúde, cara, é espetacular, cuidando também, né, do seu couro cabeludo, da sua saúde capilar. Você emagrece sem queda. Isso é, cara, praticamente impossível com algumas empresas, né, porque a Mais Cabelo é líder no segmento de cabelo, couro cabeludo, e também proporciona um tratamento espetacular, o programa Mais Slim de emagrecimento, que cuida também, né, do seu couro cabeludo. Então você consegue fazer as duas coisas, emagrecer sem perda capilar, com saúde, com acompanhamento. É só você entrar em contato, QR Code está na tela, entre em contato agora mesmo, faça a sua avaliação grátis, fala que veio pelo Paparazzo Rubro-Negro, você vai estar muito bem cuidado. Em todo o Brasil tem sempre uma Mais Cabelo perto de você, em qualquer cidade tem a sua Mais Cabelo bem pertinho. Olha só, eu também quero aproveitar e avisar você que está aqui com a gente que a gente tem aí, cara, a Caravana do Haroldo para te levar para todo lugar do Brasil e da América. Cara, na verdade eles levam aonde o Flamengo estiver. Se o Flamengo estiver jogando na Europa, nos Estados Unidos, Copa do Mundo, também, seleção, é tudo, embora a minha seleção seja o Mengão, né? Mas tudo bem. Para quem teve o grande Zico, né? Como camisa 10 da verdadeira seleção, é isso. Mas você pode chamar a Caravana do Haroldo aí, tem pacotes com ingresso incluído no Maracanã, receptivo, jogos do Flamengo, Recopa, Supercopa, Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Brasileiro, Libertadores. Cara, tudo isso você pode garantir presença com a Caravana do Haroldo. Escolhe um jogo do Flamengo e fala, eu quero ir nesse jogo. Pode chamar a Caravana do Haroldo, que eles vão conseguir te colocar com tudo garantido, com tudo incluído no Maracanã, e nos jogos fora também você pode ver os pacotes com eles aí, tá certo? Lembrando que eles não te deixam outside, tá ligado? Não te deixam outside e não acabam com o seu sonho. Eu quero também lembrar você que você que quer investir, quer dolarizar o seu dinheiro, você pode investir nos Estados Unidos, tá? A gente tem aqui sempre a indicação da Vivi Homes Orlando, @Vivi Homes Orlando. Fala que veio pelo Paparazzo, ela vai conseguir um desconto muito bom para você na sua casa em Orlando ou no seu imóvel em Miami. Fala com ela que ela vai escolher as melhores opções para você. Além disso, se você vem para a Flórida, você vai comprar carro, você vai comprar casa, você vai precisar de seguro. E a melhor corretora de seguros é a AIP Flórida, tá? @AIP Flórida. A Ana e a sua equipe vão deixar você muito bem cuidado. Ela, cara, fantástico, né? É a corretora de seguros mais premiada da Flórida, AIP Flórida. Bem, vamos lá. O Globo Esporte trouxe uma informação de que o Flamengo não tem interesse concreto no goleiro Andrew, do Gil Vicente, tá? Goleiro que estava na partida, né, que o Felipe Luiz e o José Boto foram, né? A presença do Felipe Luiz e o José Boto no estádio para o jogo contra o Sport ocorreu para uma observação, mas a Raíza Simplício trouxe que seria o goleiro Andrew. Confio muito na informação dela. Para mim, é uma das melhores jornalistas assim mais bem informadas do Brasil. E se ela falou, alguma coisa tem sentido. Mas o jogador tá avançado com outra equipe. Se a Raíza falou, alguma coisa está acontecendo, tá? Inclusive, o que eu vi de matérias do Globo Esporte, que eles pegaram informação da Raíza nos últimos tempos, né? Raíza, que é companheira nossa lá na Placar. Então, revelado pelo Botafogo, o goleiro negocia aí um pré-contrato com o Clube Carioca, com o Botafogo, e deseja retornar ao Brasil, e já comunicou o Gil Vicente que não renovará o seu vínculo válido até junho, tá? O Botafogo mantém conversas com o staff do jogador desde o início de dezembro e conhece os valores envolvidos na operação. Isso é informação do Globo Esporte, que o Andrew estaria já negociando pré-contrato com o Botafogo.
é óbvio que o Flamengo poderia atravessar esse negócio aí do goleiro, já que o Botafogo pode assinar um pré-contrato e teria que esperar até o meio do ano. O Flamengo, se chegar lá e contratar agora, leva agora, né? Essa aqui é a realidade. Uma outra informação importante para trazer para vocês aqui é que eu conversei com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, que me garantiu que o Flamengo, mesmo com a situação da cirurgia na Espanha que o Saúl vai fazer, o Flamengo não vai contratar um jogador substituto para ele. O que o Flamengo vai fazer é cautela, é evitar negociar jogadores como o Everton Araújo. O Flamengo bateu o martelo que vai ficar com o jogador, né, e tentar recuperar o De La Cruz o quanto antes. E aí tem o Jorginho, o Eric Pulgar, tem a garotada da base. Então o Flamengo tomando todo o cuidado possível agora, justamente porque pode ficar 3 a 4 meses sem o Saúl Ñíguez, o volante do Flamengo, por causa da cirurgia que ele vai estar fazendo, né? A cirurgia que a gente trouxe ontem para vocês, que foi a decisão dele fazer com um doutor que é o líder, referência mundial na área, né? O doutor Nick Van Dijk, né? Holandês, tá certo? Então, o atleta, na próxima semana, já vai ser submetido a essa cirurgia, que é minimamente invasiva no calcanhar esquerdo, mas é necessária e tem um tempo aí de recuperação. Não tem como aí evitar isso. Cara, eu queria falar para vocês, impressionante a qualidade do futebol do Matheus Gonçalves. Eu falava aqui, e tinha gente que falava, não, tem que liberar, tem que vender. Aí, cara, muitos elogiavam. Eu sempre falei, o Matheus Gonçalves é craque. O Matheus Gonçalves, para mim, é um grande craque. E, cara, o que ele fez com o Coman, né? Ele acabou com a carreira do Coman. Cara, ele tá arrebentando, né? Na Liga Árabe, né? Eu falo para vocês, cara, no Al-Ahly, arrebentando o Matheus Gonçalves. Impressionante o que ele fez, cara. Impressionante. O Matheus Gonçalves, tô vendo aqui, um balãozinho pelo lado. O drible que ele deu no Coman foi balão com drible da vaca. Balão com drible da vaca. Dá uma olhada, tá lá no meu Insta, em collab lá com o Léo Veras. Dá uma olhada lá, galera, que vocês vão ver, tá? Trazer aqui outro que é craque, que o Flamengo não pode perder, não pode negociar, cara. Esse é muito craque. É o Ryan Roberto, tá? E uma notícia boa, reforço confirmado do Flamengo, né, para o início da temporada. Ele vai integrar o elenco do Flamengo para o Carioca 2026, o Ryan Roberto. Tá ligado quem é? Cara, esse moleque aqui. Esse aqui, o que ele tem de cabelo maneiro, ele tem de craque. Esse aí é cracaço, cara. Tem uma expectativa muito grande, como eu tinha do Matheus Gonçalves, e para mim ele é craque mesmo. E é um dos principais talentos aí da base do Flamengo, né? Vai disputar aí esse início de Carioca de 2026. Presença aí do jovem atacante reforça aí a estratégia do clube de valorizar os atletas formados no Ninho do Urubu e dar espaço a promessas que vêm se destacando nas competições de base. O Flamengo não está participando da Copa São Paulo de Futebol Júnior e aí com isso abre brecha para esses jogadores já desde o começo do Carioca estarem desempenhando o seu papel ali, jogando e cara, abrindo vaga ali para serem aproveitados no time principal, né? O bom desempenho recente visto internamente como um jogador de grande potencial, né? O Ryan Roberto terá a oportunidade de ganhar minutos no time principal, iniciar sua transição definitiva ao futebol profissional e o Carioca surge assim como uma vitrine importante para o atleta que passa a ser observado mais de perto pela comissão técnica rubro-negra. Eu não tenho dúvida que teremos aí um grande jogador sendo formado aí nesse campeonato carioca. Quem está motivado aí com relação ao Ryan Roberto, né? Para mim, esse garoto aí tem muito, tá, a acrescentar, vai ser um grande craque aí do futebol brasileiro. Olha só, a gente
tem algumas situações aqui para falar com vocês de mercado da bola. Eu acho importante trazer informação sobre o Everton Cebolinha, uma informação que eu já tinha falado com vocês aqui, que o UOL acaba confirmando que o Everton Cebolinha não se opôs a ser envolvido em negociação do Flamengo com o Cruzeiro. Tá? Ele não se opôs, ele entende. E eu falei que o Everton Cebolinha não estava chateado, não estava com nenhum problema com relação a isso. Tá? Ele, inclusive, viu com bons olhos essa possível mudança, né? Sabe do quanto o Tite gosta dele, principalmente por ter a oportunidade de voltar a trabalhar com o técnico e por ter mais minutagem. Tá? A intenção dele é ter mais minutagem no Flamengo, ou onde quer que seja. Se for para sair, para ter mais minutagem, poder brigar por vaga na seleção, que era o maior desejo dele, ele sai tranquilo, ele sai de boa. Ele não está se sentindo desvalorizado, não tem nada disso. Quem falou isso está falando besteira. Tá? O Cruzeiro está pensando em outras formas de negociação com o Flamengo. Isso porque o time mineiro aí sabe que o Everton Cebolinha pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir do meio do ano, mas o Flamengo também avalia essa renovação, mesmo que seja uma renovação, uma composição tipo Everton, olha só, nós vamos te negociar, nós vamos te liberar. Então assina aqui o pré-contrato, assina aqui uma renovação, para você não assinar pré-contrato com ninguém, assina uma renovação com a gente, né? Agora no início do ano, você assina essa renovação, a gente te dá um aumento e a gente negocia você, tá? Mas uma forma do Flamengo não perder o jogador de graça, tá? O Flamengo, óbvio, está tentando a contratação do Caio Jorge, e a informação que eu tenho, que é a mesma que a Raiz, é que o Felipe prefere, né, o jogador como o Caio Jorge, diz que é justamente o jogador de mobilidade que o Flamengo precisa. Ontem eu estava até conversando com alguns amigos e tal, e a maioria desses amigos preferem o Marcos Leonardo, jogador jovem, né? E os torcedores, os torcedores todos que comentam nas nossas redes, a grande maioria prefere o Marcos Leonardo, entende que o Marcos Leonardo pode ser esse nome aí para o Flamengo contratar, né? E a gente sabe que o Felipe Luiz não vê, a informação é que o Felipe Luiz não vê o Marcos Leonardo na mesma função do Caio Jorge, vê o Marcos Leonardo mais parecido com o Pedro. Só que para falar para vocês, cara, ontem eu estava conversando com o Zico, nosso rei, nosso ídolo maior, inclusive uma humildade, fui na casa dele ontem, cara, é uma humildade incrível, é um ídolo de verdade. Para mim é o maior jogador do futebol mundial, da história do futebol mundial, porque ele tem tudo junto. Ele é o símbolo principal do futebol. Ele simboliza o futebol pelas atitudes, por tudo, né? Cara, desde quando estava dentro de campo quanto hoje, é um cara que é impressionante. E aí eu perguntei para ele, não quis fazer nada com relação a quem é melhor, Caio Jorge ou Marcos Leonardo. Eu perguntei do Marcos Leonardo para o nosso craque, para o Zico. O que ele achava do Marcos Leonardo? E ele falou, monstruoso, excelente jogador. Falou que é um jogadoraço, joga muito. O Zico falou, joga muito. Então, ouvir do Zico que o Marcos Leonardo joga muito, pesou muito para mim. Não sei para vocês, mas ouvir o Zico falando que o Marcos Leonardo joga muito, para mim, faz uma diferença absurda, tá? Então, eu sinceramente gostaria muito de ver o Flamengo avançando aí com o Marcos Leonardo. O Felipe Luiz e o Boto se reuniram para traçar aí o planejamento, né? Foram ao jogo juntos, assistiram nesse jogo do Gil Vicente contra o Sporting. Eles se encontraram, então, para reunir e resolver a questão de contratações. Eles foram flagrados, né, pelo Jornal Record de Portugal, uma continuação das conversas periódicas que eles têm por vídeo e por telefone. Então, cara, avaliaram aí oportunidades de mercado. Óbvio que a gente sabe que o Flamengo tem que correr para conseguir contratar, porque o Brasileirão já começa agora em janeiro, e ele já tem alguns nomes em pauta, e já conversaram e resolveram
Lembrando que a conduta recente do Flamengo com o José Boto não é ficar viajando para contratar, mas óbvio que o Felipe está na Europa, ele está na Europa, aproveita, né, junta o útil ao agradável, né? Conversei com o Boto, José Boto, e ele me disse que provavelmente está chegando entre os dias 7 e 8 no Rio de Janeiro, e aí começa a apresentar jogadores, né, a preparar exatamente tudo aí para o início da temporada, reapresentação dos jogadores do time principal está marcada aí para as próximas semanas, e aí o Flamengo então começa o Carioca com a base, né, e depois os jogadores aí do time principal entrando na competição, tá? Trazer aqui uma situação aqui importante com relação ao Vinha. O River Plate avançou, né, em acordo com o Flamengo por Vinha. Ele teve aí pouco espaço com o Felipe Luiz. O River Plate queria a contratação por empréstimo com opção de compra, o Flamengo não aceitou, o Flamengo queria negócio em definitivo. Então o River Plate fez uma composição para ter ele com obrigação de compra. Eu já falei que eu não teria feito isso, teria emprestado com opção de compra alta, obrigação de compra com um valor baixo, né? Inclusive a Raíza Simplício trouxe a informação que eu tive a informação que o negócio total, 100% do negócio com o River Plate, caso batesse as metas, seria de 6 milhões de dólares. E na obrigação de compra, diz que é uma obrigação de compra de 50% dos direitos. Tá? Então, não ficou claro para mim realmente se não está claro para mim se o valor dos 6 milhões de dólares que me passaram já é por 50% dos direitos do Matias Vinha. Tá? A verdade é que o jogador, para mim, está muito perto aí do River Plate, tudo muito certo aí de que o Matias Vinha, que o River Plate vai adquirir o jogador. Primeiro contratar o jogador por empréstimo e depois vai adquirir o jogador, os 50% do direito do jogador, e com isso o jogador continua atuando pelo River. Dificilmente acho que o Matias Vinha será negociado novamente, então o Flamengo não deveria ter feito isso, tá? Porque vai perder o jogador e vai colocar uma obrigação de compra ali de 50%. Não acho um negócio bacana, tá? Com relação ao Alan, tá? Uma informação importante aí sobre Marcos Antônio e Alan. O São Paulo quer o volante Alan. A gente trouxe isso ontem para vocês, né? Inclusive o Flamengo quer o Marcos Antônio, São Paulo quer o Alan. O André Hernan trouxe aí a informação realmente que o staff do Alan não era verdade, não procedia a questão de que o Alan não queria ir para o São Paulo. Eles realmente já estão até conversando, negociando, mas o São Paulo não está admitindo perder o Marcos Antônio. Tá? Então, o Alan está na mira mesmo do São Paulo, estão negociando, ao contrário do que foi noticiado inicialmente. O Alan aceitaria sim ir para o São Paulo. Ele tem um perfil que também a comissão técnica lá está buscando, não tem sido muito aproveitado no Flamengo, né? Tem tido alguns problemas também, né, físicos e tal, mas teve recentemente uma fascite plantar, algumas fascites plantares, né? E a gente tem aqui então o Crespo, a informação que está aqui na imprensa, que o Crespo acredita que Alan pode ser a peça importante para o ano do São Paulo. Tá? O Flamengo até aceita a transferência, mas gostaria de ter o meia Marcos Antônio, um dos destaques do São Paulo na temporada 25. O Flamengo propôs uma troca, o Paulista e o São Paulo, o time paulista, rejeita esse tipo de negócio. O Marcos Antônio pertencia a Lazio da Itália, agora o São Paulo contratou o jogador, e a prioridade de compra era do São Paulo, eles contrataram o jogador, tá? E a intenção do São Paulo seria não liberar o Marcos Antônio, tá? Então, a gente sabe que é um negócio aí, né, complicado esse do Marcos Antônio para o Flamengo, que eles acabaram de contratar o jogador por 4,5 milhões de euros,
e vão querer um valor mais alto aí para liberar. Acaba que o Alan vai sair de graça para o São Paulo e para o Flamengo contratar o Marcos Antônio vai ter que pagar caro. Vai abater o Alan? Talvez, mas eles estão dificultando. Tá? A informação é essa, não a chegada do Alan, mas a saída do Marcos Antônio. Tá? A gente tem algumas situações aí de jogadores do Corinthians sendo envolvidos aí com o Flamengo. Muita gente falando do Yuri Alberto no Flamengo, tá? Uma possível negociação do Flamengo pelo Yuri Alberto. Eu tenho uma informação importante para passar para vocês. É um nome que agrada o técnico Felipe Luiz, tá? Isso aqui é a apuração. O Yuri Alberto é um jogador que agrada o técnico Felipe Luiz. É um jogador que o Felipe Luiz considera interessante. Um jogador que já foi avaliado, sim, pelo técnico Felipe Luiz, e que pode ser um nome interessante para o Flamengo em 2026. Por mais que muito torcedor... tem alguns nomes que muito torcedor quer, mas tem uma rejeição maior. O nome do Yuri Alberto, se você comparar com o Caio Jorge ou Marcos Leonardo, ele tem muita rejeição, tá? Cara, então a informação que estão divulgando aí com relação à negociação, eu não tenho, tá? O que se fala é que ele estaria sendo monitorado, tá? Uma possível solução para o setor ofensivo do Flamengo, perfil aí buscado pela diretoria que ele se encaixaria, tá? Capaz, inclusive, de atuar ao lado do Pedro, assumir uma função de referência ofensiva quando necessário também. É um jogador de mais mobilidade, tá? Já teria sido aprovado internamente, informações que têm saído aí na imprensa, e apesar do aval interno, a negociação é considerada difícil, uma possível negociação é considerada difícil, apesar de eu trazer para vocês que o Felipe gosta do nome, ele tem lá muita moral no Corinthians e tudo mais, não seria também tão fácil. O contrato dele é até junho de 2030. Esses fatores aí reduzem, né? Ele pertence ao Zenit, tá? Contrato, então ele pertence ao Zenit, tá? Então as chances são menores, né? O Corinthians tem 50% dos direitos, tá? Então o Zenit tem uma boa parte também, tem 50%. Contrato até 2030, junho de 2030. A outra metade pertence, como eu estava falando, ao Zenit da Rússia, o que pode tornar qualquer negociação mais complexa. Como o Zenit tem participação, sempre fica mais difícil, né? Ainda mais o Zenit. É difícil fazer negócio com o Zenit. Vendeu o Gerson para lá, foi caro, não foi barato. Os caras não vão querer fazer barato também, mesmo eles tendo 50% do Yuri Alberto, e o Corinthians também não vai querer liberar barato, né? Tem concorrência também internacional, tem times de fora também interessados, segundo a matéria. Ele, na temporada 25, marcou 19 gols e fez 3 assistências, tá? Teve 4.184 minutos em campo, atuou bastante, jogador que fica muito em campo, joga muito, disputou 58 partidas, tá? Então 19 gols. Não tem uma média alta de gols, mas é melhor do que muitos jogadores, inclusive, que estão no Flamengo. A média perde muito gol, faz muito gol também, tá? Não sei se vocês acham interessante, mas eu gosto do nome do Yuri Alberto. Para mim, é um jogador aí que seria interessante do Flamengo contratar. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Tamo junto, um grande abraço. Valeu, fui!